Bom dia, minhas irmãs. Estamos aqui para mais um vídeo aula, né, neste domingo, e nós estamos estudando aquela revista da Convenção Batista Fluminense com o assunto recomeçar. E hoje nós vamos estudar a lição 7, que vai falar esquecendo o orgulho, quer dizer, para recomeçar precisamos deixar o orgulho de lado. Vamos orar, pedir a Deus sabedoria, né? Que Ele esteja abençoando a cada irmã, me abençoando para que esse assunto possa ser dado da forma e da maneira conforme o Senhor quer. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus querido, Deus de amor, nós louvado, exaltado seja o teu nome em todos os tempos, Senhor. Pai querido, muito obrigada por cada um de nós que estamos aqui reunidas neste domingo, Pai, para aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, venha estar comigo, dá-me a Tua unção, a Tua sabedoria, Pai, para que eu possa estar ministrando esse assunto da forma, da maneira que Tu queres, Pai, e que esse assunto seja alcançado por cada coração que esteja aqui ouvindo esse vídeo aula, Pai, que possa aprender que nós não devemos, né, nos exaltar, enchermos de orgulho, altivez, tudo isso nós sabemos que te desagrada, né, que possamos ser humildes, né, para que possamos recomeçar da forma certa, da maneira que tu queres, Pai. Inspira-nos, Senhor, através do teu Santo Espírito, a tomar sempre as melhores decisões em nossas vidas, Pai. Abençoa cada senhora que está assistindo esse vídeo aula, cada irmão, e que possamos, Senhor, sempre sermos instrumentos em tuas mãos para levarmos as boas novas de salvação aos perdidos. É a oração, Paizinho, que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, minhas queridas, o assunto é esquecendo o orgulho para recomeçar. E vamos ao alvo da lição, que é onde nós queremos chegar com o assunto como um todo, né? Então, na realidade, nós vamos, ao final do estudo da lição, o alvo, né, dessa lição é mostrar que o orgulho ele deve ser deixado de lado no processo de reconstrução, né? No processo de recomeço, de recomeçar, né, algum projeto nosso de vida, podendo até contar com a ajuda de homens santificados, ungidos, consagrados a Deus, e principalmente contar com a ajuda do Senhor. Então, esse é o alvo, né, da nossa lição, mostrar que o orgulho deve ser deixado de lado para o recomeço. E vamos aos propósitos, né? No sentido do saber, no sentido cognitivo, ao final do estudo da lição, eu deverei entender que Deus está todo o tempo conosco, não é verdade? Mesmo quando estamos enfrentando adversidades, nos ajudando, né? Desde que o busquemos de todo o coração, buscando entender sempre a sua vontade. Esse é o propósito no sentido do saber, né? Então, lembrar que Deus está conosco o tempo todo. No sentido do sentir, qual deverá ser o propósito a ser alcançado com o estudo da lição? É arrepender-se dos pecados cometidos, voltando-se para Deus e para as suas leis, para os seus preceitos, né? Para então alcançarmos as bênçãos do Senhor em meio às lutas da vida, né? Sabemos que essas bênçãos, elas estão, vamos dizer, reservadas para cada um de nós, né? E o propósito agora no sentido do agir, afinal, o que eu devo fazer após aprender o assunto desta lição? Esquecer o orgulho, esquecer a altivez, identificar
identificar-se com a dor do próximo, orar e interceder a Deus por si e pelos irmãos na fé, interceder pela nação, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Então, conhecidos os propósitos desse assunto lindo que nós vamos estudar hoje, nós sabemos que estamos estudando, né, o assunto assim bem geral, o tema bem geral dessa revista é recomeçar. E aí, a cada videoaula, a cada lição, a gente vai vendo um ponto, né, que nós temos que deixar de lado, né, ou até temos que assumir para esse recomeço, essa reconstrução de vida. E assim, com uma introdução ao nosso assunto, nós vamos lembrar que para vivermos uma transformação em nossa vida, aliás, como é até o esperado, né, na vida de todo cristão, nós estamos sempre o quê? Voltando, né, nos aprimorando em Deus, né? Então, para que possamos viver essa transformação, esse recomeço, nós precisamos esquecer isso mesmo, o orgulho, reconhecendo onde caímos ou erramos. Muitas vezes deixamos projetos parados, projetos de vida, projetos que estavam, vamos dizer assim, no coração de Deus para nós, né? E a gente simplesmente abandona esse projeto, né? Então, após este reconhecimento de onde nós erramos ou caímos, né? Nós iniciamos o processo de recomeço. A palavra-chave é processo. Processo de reconhecimento não é de uma hora para outra. Existe todo um trabalho a ser feito até dentro de nós mesmos. Então, nós iniciamos esse recomeço, esse processo, com a reconstrução de uma nova história de nossa vida. Ok? Nesse contexto, né, nesse assunto, vamos falar um pouquinho de Esdras, né? Esdras fazia parte de que tribo? Quem é que lembra? Da tribo de Levi, né? Se ele era um escriba, né? Aquele que copiava a lei, os livros da lei, né? Fazia cópias, né? Então, assim, ele era o quê? Um exímio conhecedor das escrituras, né? Esdras, vamos dizer assim, ele liderou o segundo grupo de retorno de israelitas, né? Que retornaram da onde? Da Babilônia, onde estavam exilados para Jerusalém em 457 a.C. Quem foi o líder, o primeiro líder que liderou o primeiro grupo de retorno? Quem é que lembra? Já falamos aqui, né? Nos vídeos, aulas passados. Foi Zorobabel, né? Ele foi um líder israelita, naturalmente, que liderou o primeiro grupo de judeus, né? Esses judeus exilados, né? Então, liderou esse grupo, né, de retorno da Babilônia até Jerusalém em 539 a.C. Então, relembramos, o primeiro líder, né, israelita foi Zorobabel, que liderou o retorno desse primeiro grupo, lá no ano de 539. E agora nós já estamos em que ano? Em 457 a.C. Agora Esdras lidera, né, nessa época, nesse ano, o segundo grupo, tá bom? De retorno dos israelitas. Muito bem. Esdras, ele era descendente de Arão. Quem foi Arão? Foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, né? Esdras, conforme já falei, era escriba, então altamente entendido na lei de Moisés, né? Ele era, né, um exímio conhecedor das escrituras, portanto, da lei de Moisés. Assim
Esdras ajudou o povo de Judá na reconstrução do templo, que afinal tinha sido destruído por Nabucodonosor, vocês devem estar lembradas, né? Mas também Esdras traz agora um avivamento para o povo, ou seja, um retorno desse povo às escrituras, né? E também exorta o povo a viver no centro da vontade de Deus. Muito lindo, né? Muito linda essa história. O recomeço e a restauração do povo iniciou com um coração de que forma? Humilde, né? Inclusive com uma confissão de reconhecimento de pecados, ou uma confissão de reconhecimento de culpa por parte do povo. O povo reconhece que tinha errado, né? Que tinha pecado contra Deus, e então ele vem agora, ele está com o coração humilde, apesar de não ter relação naqueles pecados. O que Esdras fez? Porque Esdras não pecou, né? Esdras se identificou com o pecado do povo, né? Essa atitude produziu o quê? Em Esdras, o esvaziamento de qualquer, vamos dizer, sentimento de orgulho ou de vaidade. E isso agradou a Deus, agradou o nosso Senhor. Não é verdade? Por quê? Porque ele se identifica com o povo, né? E, embora ele não tenha pecado, ele se identifica com o pecado do povo. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Com a oração que ele fez, linda, belíssima a Deus. E é isso mesmo, nós vimos, se não me engano, na lição anterior, que Esdras concluiu com sucesso a sua missão, a missão que Deus havia dado a ele. Bem, nós vamos ver uma coisa agora muito interessante, porque nos livros de Esdras, Daniel e Neemias, todos exatamente no capítulo 9, esses livros, nesse capítulo que eu falei, 9, trazem a oração de confissão de culpa pelos pecados do povo de Israel. Vocês já tinham reparado isso? Nesses 3 livros, quais livros mesmo que eu falei? Esdras, Daniel e Neemias, né? E nós vamos ver que é uma coisa muito bela, né? De uma forma assim muito especial. No capítulo 9 do livro de Neemias, encontramos a oração pela nação, uma oração de humilhação para a restauração do povo de Deus. E logo a seguir, no capítulo 10 desse mesmo livro de Neemias, o que tem lá no capítulo 10? O povo promete guardar a lei de Deus. As irmãs, eu vou fazer um pedido para todas as irmãs e irmãos que estão me ouvindo nesse vídeo aula. Durante a semana, eu vou fazer um desafio. Durante a semana, as irmãs pegarem o capítulo 9 desses 3 livros que eu falei, Esdras, Daniel e Neemias, e lerem a oração. Em especial Neemias, né? E depois ver o capítulo 10 também, que não é tanto assim, onde e o povo, né, agora promete guardar a lei de Deus. É muito lindo, tá bom? Então, olha o desafio que eu fiz. Eu não vou saber se as irmãs cumpriram esse desafio, se me atenderam, mas eu espero em Deus que sim, que as irmãs só vão ganhar com isso. Bem, quando esquecemos o orgulho, sabe o que nós entramos? Nós entramos em oração de intercessão. Está lá em Esdras 9:5. Eu vou ver se eu pego aqui para as irmãs acompanharem. Capítulo 9, versículo 5. Vamos ver se eu acho aqui, porque essa letra é tão miudinha. Diz assim:
Ó, na hora do sacrifício da tarde, quem fala isso, hein? Levantei-me da minha humilhação, né? Com as roupas e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse, Esdras orando, vamos ver o que ele disse. Ele diz, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque prestem atenção, as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Olha como Esdras se incluiu nos pecados do povo, conforme eu falei. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim, iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão, porque eles eram escravos, né? E ele é muito linda essa oração, porque ele se inclui, né? Esdras vai e se inclui. Então, quando esquecemos, e como Esdras esqueceu numa atitude de humilhação, né, de si, do seu orgulho, enfim, e se incluindo, né, com os pecados do povo, ele entrou numa oração de intercessão, ok? Ok. Então, Deus, agora em Deuteronômio 7, versículos 3 e 4, havia proibido aos israelitas fazerem o quê? Qualquer tipo de aliança com as nações vizinhas pagãs. Estão lembradas? Eu não vou ler não, porque nós sabemos disso. Deuteronômio, depois se as irmãs quiserem, capítulo 7, versículos 3 e 4. Mas Esdras recebeu o quê? A informação justamente disso, de que vários homens haviam se casado com mulheres de outros povos, inclusive tendo filhos com elas, né? Esta era uma atitude completamente condenada por Deus, né? Nós já vimos, e quem depois podem ler em Deuteronômio capítulo 7, 3 e 4 os versículos. Porque seus filhos, afinal, estavam aprendendo o quê? Outras línguas, né? E adoravam também a deuses estranhos. E Deus, que é onisciente, sabia que isso seria possível de acontecer caso eles se casassem com as mulheres pagãs de outros povos, né? Pagãos, né? Então, Esdras ficou de que forma quando soube disso? Transtornado com o que estava acontecendo. E o que fez Esdras, né? É isso que nós vamos ver. Eu acabei até de ler, ele rasgou as suas vestes numa atitude assim de humilhação diante de seu Deus, e logo a seguida ele orou, né? Ele rasga as vestes, quer dizer, ele se humilha e ora, intercede pelo povo. A linhagem santa final havia se corrompido, né? Pois
o povo israelita, afinal, havia o quê? Se misturado com os outros povos de outras nações, como eu falei, pagãs. Que povos eram esses mesmo? Vamos relembrar? Eram os cananeus, eram os heteus, eram os ferezeus, né? Os ebuseus, amonitas, moabitas, egípcios, amorreus, enfim, eram todos esses povos vizinhos, mas que não tinham Deus, tinham outros deuses, serviam a outros deuses, né? Povos pagãos que não serviam ao nosso Deus. E quando, então veja agora, trazendo muito para o nosso dia, e quando uma adversidade se levanta contra nós, o que devemos fazer? Nós devemos também buscar a direção de Deus, assim como Neemias fez, em oração, né? Em busca da melhor solução para aquele problema, para aquela crise, né? Demonstrando, assim, uma total dependência de Deus. Mas, infelizmente, nem todos agem dessa maneira, né? Tomando assim uma decisão, até fazem isso, tomando uma decisão precipitada, querendo resolver o problema com as suas próprias mãos, sem buscar ajuda, nem que seja de líderes religiosos, pessoas que são consagradas a Deus, busca ajuda ou com um pastor, ou com um irmão da nossa igreja, né? Uma pessoa que seja consagrada, e principalmente não busca também a ajuda do próprio Deus. Por quê? Porque eles agem pelo orgulho, orgulhosamente, né? Essas pessoas, elas pressupõem, né, que podem resolver os seus próprios problemas sozinhos. E quantas vezes nós mesmos não agimos assim? Precipitadamente, esquecendo, a gente diz que crê em Deus, mas na hora H se esquece de orar, de clamar e de esperar a resposta de Deus, que certamente virá. A gente ora e começa a tomar, né, as nossas iniciativas para a resolução daquele problema. Eu mesma já fiz várias vezes isso, e é necessário que a gente lembre que Deus não nos abandonou mesmo diante das adversidades. Mas Esdras, depois de rasgar suas vestes, sua capa, né, também arrancou, agora lembrei, os cabelos da sua cabeça, tá lá também no versículo, os fios de sua barba também ele arrancou, se não me engano, no versículo 3 do capítulo 9, num gesto, né, extremo de indignação, até de humildade, né? Ele intercede por seu povo, realizando uma oração pela nação de Israel. Muito lindo, né? Novamente, se nós trouxermos para os nossos dias, para nós, para a nossa vida, né? Como hoje se faz necessária, né, tal atitude de nos humilharmos diante da potente mão de Deus, né? Afinal, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, né? E também, né, lembrando que nós vivemos num país, num Brasil aí dividido, não é isso? Entre ideologias, partidos, né? E até mesmo religiões. Faz muito necessária a intercessão, né, de uma pessoa que seja fiel a Deus, consagrada, né? E nós, para isso, precisamos deixar de lado a nossa visão pessoal, né? Nosso eu, né? Deixando também o nosso orgulho. E aí sim, chegarmos diante de Deus com aquele coração contrito e clamarmos a Deus, né? Pela nossa nação, pela misericórdia de Deus. Afinal, as misericórdias de Deus não se renovam a cada manhã. Então, vamos clamar pelas misericórdias de Deus para que sejam superadas todas as adversidades que a nação está enfrentando e, naturalmente, respingando no povo, né? Uma oração, então,
intercessora se faz necessária. E quantas vezes a nossa Igreja Batista do Rio Grande, né, intercede junto a Deus pelo Brasil, pelo país, né? Buscando, assim, né, a libertação do povo que vive o quê? De que forma? Oprimido, né? Principalmente nos nossos dias de pandemia, né? Quando tantos perderam seus empregos e, enfim, nós sabemos, né, da corrupção, enfim. Em todas as áreas há necessidade de nós intercedermos, né, junto a Deus, na área social, econômica, principalmente a espiritual, né? E para a nossa particularidade, a nossa área também familiar, né? Precisamos muito, nossos filhos, nossos queridos, né? Nós temos que clamar por todos. Então, nós acabamos de ver que quando deixamos o orgulho de lado, né? Precisamos esquecer o orgulho, e quando isso acontece, entramos numa oração de intercessão, assim como Esdras fez. Muito bem, mas também quando esquecemos o orgulho, nós nos identificamos com o próximo. Vamos ver o versículo 6 do mesmo capítulo, se diz alguma coisa. Eu acho que está no 6. Eu vou tentar aqui, ó. A letra, para mim, mesmo de óculos, é tão pequenininha, eu esqueci de separar. Diz assim, Esdras disse, né? Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus, né? Então, ele se identificou com o próximo, né? Com o povo, né? E assim a gente faz, olha só. Vamos voltar. Esdras, ele se identifica com o quê, afinal? Quem é que sabe me responder? Se eu estivesse na aula presencial, né? Esdras se identifica primeiramente com o quê? Com o pecado do povo, embora não tenha o quê? Pecado, né? Assim, numa atitude de humildade, extrema humildade, humilhação, né? Mesmo sendo inocente de tais pecados, ele se inclui neles. Perceberam? A oração, por isso que eu fiz questão de reler, né? Assim diz em oração o que exatamente? Nossas iniquidades, né, se multiplicam sobre nossas cabeças e a nossa culpa cresce até os céus. Acabei de ler, né? Então ele se inclui. Esdras se coloca, afinal, como intercessor do povo e procura o arrependimento desse povo e perdão dos pecados. Já aí ele procura de Deus o perdão dos pecados da nação, do povo, né? Ele coloca-se no lugar do povo, né? Vocês perceberam, esvaziando-se dos sentimentos pessoais, não é verdade? Tal como Cristo fez, né? Não foi assim? Que se fez carne por nós, deixando a sua glória que tinha antes com o Pai e esvaziando-se de sua majestade, se tornou como um de nós, sofrendo a nossa dor. Intercedeu junto ao Pai por nós, né? Lá em João, né? Acho que é capítulo 17, se não me engano, versículo 20, que ele faz aquela oração. Eu acho que é isso. E tendo-se entregue, morreu por nós, né? Para que pudéssemos alcançar, assim, a libertação dos nossos pecados. Assim, Esdras fez, né? E Jesus, mais tarde, faz também por nós, né? A maravilha, né?
Muito bem. Então, quando esquecemos o orgulho, além dessa oração de intercessão, de orarmos também, de nos colocarmos, intercedermos pelo próximo, né? Nós entendemos, quando esquecemos o orgulho, que somos abençoados em meio às lutas, né? Abençoado em meio à luta. Vou ver se eu leio aqui. Eu acho que está no versículo 9. Eu não marquei direito, mas eu acho que está. Deixa eu ver aqui. Ver se eu acho. Ó, veja bem. Porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus. Lembra que o templo de Salomão havia sido destruído por Nabucodonosor? Então ele fala, ó, vamos ver aqui, pelo contrário, né? Deus estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém, né? Porque Judá permanecia no cativeiro dos babilônios, não é isso? E a Pérsia, né? Uma potência da época, uma potência estrangeira, estava lhe favorecendo. Reparem que venceu a Babilônia, a Pérsia, e favorece aos judeus, aos israelitas, né? Permitindo, como é que favoreceu? Permitindo o retorno dos judeus a Jerusalém, permitindo mais a construção do templo, né? E a reconstrução também das muralhas, né? Que haviam sido também derrubadas. Esdras reconhece, afinal, que Deus não tinha desamparado o seu povo e que, de alguma forma, o governo pagão, no caso a Babilônia, né, estava sendo, e a Pérsia também, sendo instrumento para que o povo revivesse, agora mais a Pérsia. E Deus estava agindo no tempo certo. Prestar atenção, Deus estava agindo no tempo certo, por meio da sua misericórdia. Por isso nós temos que clamar pelas misericórdias de Deus. Eles eram, afinal, o quê? Escravos. Eles eram que servos, né, de Babilônia, mas também eram servos do Deus Altíssimo. Aleluia, assim como nós somos, mesmo debaixo do poderio persa, mas sobretudo debaixo das promessas da restauração e bênçãos, né, do Deus vivo. Aleluia, né? Tá bem, eles estavam debaixo do poderio dos persas, mas também debaixo das mãos potentes do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Vamos à conclusão do nosso estudo, né, de hoje. Lembremos que mesmo que as lutas cheguem, e chegam, quem é que disse que no mundo teríamos aflições? Foi o próprio Jesus, né? Então, mesmo que elas cheguem, e sejam duras, inclusive, né? Muitas vezes impiedosas aos olhos do homem, né? O Deus de misericórdias está conosco e nunca nos abandona, nunca. Ele nunca nos esquece. Afinal, o que Deus prometeu? Deus prometeu estar conosco todos os dias. Jesus não prometeu isso? Todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, né? Está lá em Mateus 28, 20, né? Eis que estou convosco todos os dias, ou eis que estarei convosco, dependendo da tradução, todos os dias até o fim dos tempos.
Minhas irmãs queridas, meus irmãos, vou deixar agora 3 reflexões com os irmãos, e mais especificamente com as irmãs, classe das senhoras, mas não impede que esse vídeo aula sejam assistidos pelos irmãos também. Então eu vou deixar 3 reflexões. A primeira reflexão é uma pergunta bem específica e eu gostaria que as irmãs pensassem bastante. Em qual área de sua vida você precisa quebrar o orgulho? Entenderam? Em qual área de sua vida você precisa quebrar o orgulho? A segunda reflexão é: precisamos confessar nossa total dependência de Deus. Deixemos a autossuficiência e confiemos mais na direção do Senhor para um recomeço vitorioso, seja em qual área for. Isso vale muito para mim. Eu tenho mania logo de querer tomar as iniciativas e depois dou um trabalhão para Deus. Mas Deus, né, pelas suas misericórdias, acaba, às vezes, até... eu complico às vezes, né? Porque não quero esperar o tempo de Deus e não pode ser assim. Então, eu tenho, por isso que é um processo, eu tenho aprendido, recomeçado muitas vezes para aprender, né? Terceira reflexão: como tem sido o seu momento de oração? Tem sido com qualidade? Então, eu deixo aqui essas reflexões. Eu espero que as irmãs, os irmãos lembrem do desafio que eu fiz de lerem o capítulo 9 de Esdras, Daniel, dos livros, né, de Esdras, Daniel e Neemias, e também ler o capítulo 10 de Neemias. Eu não posso saber se as irmãs fizeram, e essas reflexões também, eu não vou saber, mas Deus que está aqui à frente, que ungiu essa aula, que ungiu cada coração que está assistindo esse vídeo aula, há de lembrar as irmãs, de dar o tempo para as irmãs, os irmãos meditarem em tudo isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo aula, próxima semana, que Deus abençoe a todos.